Queridos irmãos e amigos, boa noite a todos. Eu gostaria, neste momento, partilhar a palavra de Deus com todos vocês e gostaria de falar sobre a natureza de Jesus. Quem é, na verdade, Jesus? É Jesus Deus? Vamos deixar que a Bíblia responda, por favor. Ninguém jamais viu Deus, senão aquele que desceu do céu. Vamos, por favor, orar antes de começarmos esse tema tão delicado. Eterno Deus, eterno Pai, grato te estamos, Pai Santo, pela vida, a saúde que tu nos dás. Obrigado, Pai Santo, pela tua santa presença aqui neste lugar e em todos os lugares onde estão os teus filhos reunidos para ouvirem a tua palavra. Pai, eu me esvazio de imediato para que sejas tu, através do poder do Espírito Santo, possas falar através da minha boca. Fala ao teu povo a tua palavra. Ensina-nos, Pai, com reverência, este tema tão delicado. Pai, nós queremos nos entregar a Ti, eu me entrego inteiramente nas Tuas mãos e igualmente Te entrego toda a audiência dos que estão a ouvir essa mensagem preciosa neste momento e dos que virão ouvir através dos órgãos de comunicação. Pai Santo, perdoa todos os nossos pecados e faltas. Queremos entregar este momento nas Tuas mãos. Pelo poder do Espírito Santo, toca, Pai Santo, em cada coração neste momento e dá-nos sabedoria e inteligência, capacidade de podermos discernir a Tua palavra. Te louvamos, Pai, e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, eu peço perdão porque no TikTok normalmente vocês têm o privilégio de poderem falar, mas nós não vamos ter esse privilégio porque ainda estou a praticar, a aprender como fazer essa ferramenta maravilhosa do TikTok. Vocês estão em direto aqui no TikTok e estamos em direto também no YouTube. Vocês podem adquirir esses vídeos depois através do YouTube. Vocês vão ter tudo que vamos passar aqui agora no TikTok. 2 anúncios apenas. Eu gostaria de partilhar com vocês alguns trabalhos que temos feito aqui em casa. Temos aqui touquinhas, são feitas aqui em casa. Para quem tem crianças, por favor, pode adquiri-las. Há uma amiga minha que está aqui que faz essas coisas maravilhosas, por um preço excelente. Então temos várias que estão aqui já feitas em encomenda e todas elas estão para cada pessoa que já pediu. Então esta aqui, vocês estão a ver aqui, ficou maravilhoso. Uma touquinha vermelha aqui para nos proteger do frio, para os nossos bebês, nossas crianças que vão à escola. Temos também o cachecol para os bebês, que é para vocês protegerem os vossos bebês. Aqui vai um cachecol maravilhoso. Tudo isso vocês podem encontrar. Quem tiver a desejar pode me contactar aqui no TikTok, Telegram ou outro órgão qualquer que vocês podem comunicar. WhatsApp. Vocês veem, temos vários formatos já feitos aqui. Então, segundo anúncio, temos a nossa reunião com o nosso apóstolo Antônio Casamaior às 21 horas, hoje pelo TikTok. Eu peço a vossa presença de imediato, se vocês puderem estar disponíveis a ouvir a palavra. O programa é A Bíblia Responde, mas hoje, em exceção, vamos fazer gratidão. Vamos agradecer pelo ano que nós estamos a decorrer e acabar nos próximos dias, o ano 2024. Vamos dar ações de graças com o coração. Nosso coração, vamos orar a Deus, pedir graça, misericórdia por termos chegado até aqui e começarmos um ano novo, 2025, com força espiritual. Então, estes são os nossos anúncios. Queridos irmãos e amigos, este assunto é super delicado.
E quando eu falo para a minha família e, em geral, os meus filhos têm ouvido também falar, cria uma certa polêmica, uma certa indigestão, na verdade. Todo o mundo espiritual é treinado, nós somos basicamente ensinados a certas doutrinas das quais a Bíblia não fala. E isso é um problema para toda a humanidade. Somos levados cativos a certas doutrinas quais a Bíblia não revela, não fala. Então, mas por obediência à palavra de Deus, nós aceitamos e muitos de nós não vamos examinar as Escrituras. Jesus diz, examinai as Escrituras porque nelas vocês têm a vida eterna. Tudo quanto eu vou vos falar tem que ser examinado com muita temor e muita atenção, segundo a palavra de Deus. Não são as minhas palavras, são as palavras escritas nas Sagradas Escrituras. Apenas nós vamos entender a mensagem de Deus através da sua palavra, daquilo que Deus já revelou aos profetas e passou para nós. Nós sabemos que a Bíblia foi redigida por média de 40 homens num período de 1600 anos. Nós temos a história da Bíblia escrita por mãos de Moisés e todos os discípulos e outros homens que foram inspirados por Deus. Portanto, a Bíblia não é um livro comum, é um livro super complicado de entender, porque temos 66 livros aí, Novo Testamento e o Antigo Testamento. A Bíblia é para nós podermos entender tal qual está escrita na nossa língua, idioma. Eu falo-vos em português, há quem vai falar em inglês, há quem vai vos falar em arameniano, ou como é? Arameniano, não sei, ou na língua hebraica. Portanto, todas essas línguas, Deus deu essas línguas desde o princípio da nossa geração. Lembrem-se que quando Deus tirou a Noé da arca de Noé, depois da destruição da primeira geração da terra, Deus orientou aos povos todos da terra a que cada grupo, na sua origem étnica, pudesse separar-se cada um com o seu grupo linguístico. Portanto, os portugueses foram para um lado, os ingleses para o outro, os fiotes, os quiocos, tudo quanto tem línguas nesse planeta foi originado por Deus, depois de Deus contender com aquela criação da Torre de Babel. Chama-se a Torre da Confusão, Torre da Babilônia. Portanto, aí Deus criou uma grande confusão e dispersou os povos em todos os 4 cantos da terra, porque naquela altura toda a humanidade falava uma só língua. Desde que Noé saiu da arca, eles foram se multiplicando e ficaram ali na planície de Seniar. Naquele lugar, eles fizeram uma torre, pela qual se chamou a Torre de Babel, pelo grande caçador Nimrod. Nimrod foi um homem que desafiou a Deus, na verdade, porque Deus diz, não destruirei mais o povo na terra com a água do dilúvio, mas vai ser a terra, na verdade, destruída com fogo e enxofre. Essa é a palavra de Deus. Nós vamos ver em Apocalipse assim, Deus destruirá a terra para os fins do pecado. Quer dizer, para banir o pecado de uma só vez, vai haver fogo do céu para exterminar o pecado por eternidade. Portanto, Nimrod desafiou a Deus e fez aquela torre sem consentimento de Deus. Deus desaprovou e separou o povo para ele não ter mais trabalhadores nem escravos. Deus disse, olha, cada um vai para seu canto, cada um dispersou-se na sua língua de origem, português, inglês, fiote, quioco e por aí fora. Portanto, aí veio as origens de línguas e tudo quanto mais. Agora, a Bíblia nos fala de um povo que foi escolhido por Deus. Segundo 1 de Pedro 2,9, Deus diz na sua palavra que nós somos uma geração eleita. Nós, a segunda geração, pois que a primeira já toda morreu. Foi a destruição do dilúvio. Agora nós somos partes dessa segunda geração da Terra. Povo que hoje nós somos média de 8 bilhões de pessoas no planeta.
Então Deus fala para nós, a cada um de vocês nesta noite, que vós sois uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, para quê? Para trazermos, levarmos a virtude daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, o dever de cada um de nós, cada um de vocês, é expandir a palavra de Deus e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer, unicamente quem crer e for batizado, estes serão salvos. É as Sagradas Escrituras aí. Agora, o nosso tema nesta noite, na verdade, é um tema super delicado, porque a maior parte de nós tem na consciência que, na verdade, Jesus é Deus. O nosso cabeçalho hoje é Deus. Jesus é Deus, na verdade. Quem é Jesus? Vamos por começar a abrir a Bíblia em João 4, versículos 24, por favor. Vamos segundo a palavra de Deus, não vamos dar nossas palavras, nosso entendimento. Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Por favor, abram João comigo. João 4, versículos 24. Assim diz a palavra de Deus. Deus é Espírito. Importa os que o adorem em espírito e em verdade. Essa é a essência do que nós conhecemos Deus. Nós sabemos que Deus é justiça, nós sabemos que Deus é amor, o caráter de Deus apresentado em 1 de Coríntios 13 é a essência do amor verídico, o amor ágape, como se diz na Bíblia, o amor que não tem interesse nenhum, é o amor de Deus. Portanto, se Deus é justiça, Deus é amor, nós não temos nada como conhecimento, porque unicamente temos Jesus, que veio do céu para nos mostrar ou revelar aquilo que, na verdade, Deus é, na sua natureza. Não como ele é fisicamente, mas naquilo que ele é no seu poder, na sua essência. Diz que Deus é Espírito. A pergunta logo a seguir é: o que é, na verdade, o Espírito? Muitos dos pastores não têm essa versão e nem tentam explicar isso ao povo, e o povo sofre, perece, por falta de conhecimento. Eu também fui introduzido nessa mensagem de que Jesus é Deus. Na verdade, quando olhamos para João 1, versículo 1, vamos encontrar esse versículo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo é Deus. Ora, aqui há uma coisa que nós temos que entender. Se João 4, 24 nos diz que Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade, então vamos desfazer aqui esse versículo e vamos entender o que é, na verdade, o Espírito. Vamos abrir Gênesis 1, por favor. Gênesis 1, não são as minhas palavras, vamos olhar para a palavra de Deus e vamos entender aquilo que está escrito. Unicamente Jesus dizia lá, quando estava no combate contra Satanás no deserto, durante os 40 dias de fome, né, que ele esteve lá no deserto depois de ser batizado, Satanás apareceu e Satanás tentou Jesus, dizendo: está escrito. E Jesus respondia: também está escrito. Eu, queridos irmãos, eu estou a seguir o nosso apóstolo Antônio Casamaior, porque nós falamos a mesma linguagem. Só acreditamos aquilo que está escrito. Fora do que não está escrito, não tem conhecimento para nós, nem sabedoria. Nós aceitamos aquilo que está escrito por fé e convicção na palavra de Deus. Portanto, Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus, Criador. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ora, o que é, na verdade, o Espírito de Deus? Eu não fui ao Google, nem vou tentar ir ao Google, porque há várias maneiras de nós decifrarmos o Espírito de Deus.
para mim o Espírito de Deus, ele é poder. Poder imenso que não se pode explicar. Jesus, ele vem nos fazer parte dessa glória, dessa majestade que humanamente nós não conhecemos. Nós ouvimos pela palavra de Deus, conhecemos Jesus pela palavra de Deus, mas nós nunca vimos Deus, nem conhecemos a sua imensidão, a grandeza de Deus. Portanto, se Deus é o Deus criador desse todo o universo, Deus é tão grande que nós não podemos nem tampouco imaginar. Mas nós sabemos que Deus é poder. Então eu vou traduzir isso em palavras humanas, em português, talvez em inglês, em hebraico tenha outro significado, mas em português é o que me dá aqui, no sentido: a terra era sem forma e vazia, havia sobre a face do abismo, e o poder de Deus, poder incomensurável de Deus, se movia sobre a face das águas. Portanto, quem pairava sobre as águas não era Deus, mas o seu poder. Agora vamos ver outra vez João 4, versículos 19, o que diz a palavra de Deus sobre a natureza de Jesus. João 4, versículos 19. Vamos procurar as Escrituras, sabedoria e conhecimento. João 4, versículos 19. João 4, versículos 19, assim diz-nos a palavra de Deus. Disse-lhe a mulher, vejo que tu és um profeta. Portanto, neste momento em que Jesus estava a falar com uma mulher lá no poço e pediu água à mulher, a mulher teve um bate-papo com Jesus. E Jesus vai conversando com aquela mulher e aí Jesus vai lhe dizer: vai chamar o teu marido. Quando Jesus lhe diz, vai chamar o teu marido, aquela mulher diz, ele não é o meu marido, porque na verdade ela é um marido emprestado. E como Jesus não conhecia aquela mulher e Jesus falou da vida íntima dela, e ela reconheceu que aí ela estava a lidar com um homem de Deus, um profeta. Ora, vamos abrir também 23 e 26, vamos olhar para 23 e 26, diz assim o versículos 22, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ora, a salvação vem dos judeus, isso é a palavra de Jesus. Jesus está-nos a dizer aqui que tudo quanto é da Bíblia vem do povo de judeu, o povo hebraico, israelita. Ora, vamos um pouco conhecer a história em geral rapidamente. Vamos olhar para Gênesis desde o início ao tempo de Jesus. Nós vimos que Adão e Eva foram criados segundo a imagem e semelhança de Deus, pecaram, as gerações continuaram a crescer. Durante um período médio de 10 mil anos, Deus destruiu, abominou essa raça, que era uma raça de gigantes. Veio Noé. Noé foi um homem segundo o coração de Deus, segundo a Bíblia, homem justo e reto diante de Deus. Deus chamou Noé e disse, Noé, vais preparar tudo isso que eu te vou mostrar, para nós não perdermos nada de tudo o que eu criei. Vais pôr lá par a par os animais, todas as plantas e tudo que nós temos aqui, tudo que é vegetal, tudo que é animal. Deus não criou duas vezes, ele teve a paciência de dar isso à responsabilidade de Noé, para Noé pôr na arca. Tudo quanto nós temos hoje como animais, como vegetais, foi guardado por Noé, para que nós possamos ter hoje o que nós temos. Portanto, Noé protegeu. Noé fez aquilo que Deus mandou e destruiu todo homem, todo vegetal, tudo quanto havia no planeta, por 40 dias e 40 noites com as águas do dilúvio. Ora, quando Noé sai da arca, começa Noé e sua família. E a Bíblia nos diz que Noé saiu com quantos filhos? Com Sem, Sam e Jafé. 3 filhos, 3 noras e a própria mulher de Noé. Essa Bíblia diz que unicamente daqueles 10 mil anos, do povo todo que existia na época, que nós não temos um número
Nós hoje somos 8 bilhões de pessoas no planeta, mas imaginem se só estamos a contar a partir de 2024 anos. Porque alguém misturou lá, mexeu nos tempos e na lei e estamos a perder média de 3.000 anos de história. Mas imaginem o que é um povo que vive 10.000 anos e para mais gigantes na Terra. Diz que Deus abominou a Terra pela corrupção do mundo. Era muita morte, muita violência, muita porcaria. Deus destruiu tudo isso. Então, desde que Jesus morreu na cruz do Calvário até os nossos dias, temos média de 2024 anos. Portanto, nós conhecemos a palavra de Deus através dos discípulos que foram munidos do poder do Espírito Santo. E aí vem, portanto, Noé sem Sam e Jafé, 3 filhos de Noé, saíram da arca e então vai haver todo um patriarca. Aqui, os patriarcas que são Erfrat, Sela, Eber, Pelec, Reur, Seru, Nacur, Terá e Abrão. Quando chega Abrão, Deus chama Abrão, anda cá Abrão, anda aqui. Vais fazer uma coisa, sai da tua casa, da casa da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão tampouco sabia qual era o lugar. Ele obedeceu. E aí Abraão foi. Abraão obedeceu a Deus e foi pelo deserto fora, foi andando, até que Deus chega um momento e vai lhe fazer uma promessa. Abraão, tu já estás velho, eu vou te dar um filho das tuas entranhas. Abraão não teve nem dúvida nenhuma, mas Sara duvidou. Sara ficou com dúvida. Eu já sou velha, não consigo fazer nada. Meu marido não dá nada, está um cacueta aí. Não. Deus disse, não há nada impossível para Deus. E aquele filho veio. Mas antes que Isaac venha, Sara, esperta mulher, ela deu uma menina jovem, bonita, robusta, porque Abraão ainda era homem viril. E Sara disse, olha, como está a demorar, aí desde que Deus fez a promessa, está a demorar, vamos fazer uma coisa aqui já rápida. Vou te dar uma serva, vais fazer um filho com ela para ser o teu herdeiro. E eles desobedeceram a Deus. Daí veio Ismael, primeiro bebê de Abraão. Visto que Sara era estéril, não tinha filhos, então aquele bebê foi o primeiro nascido do Abraão. Ismael, o povo árabe que a gente conhece hoje, vieram os ismaelitas. Os ismaelitas são os árabes em todo o território da terra. É um povo cristão também, que crê em Deus, mas eles têm uma coisa assim, que não aceitam nada, que Jesus é Deus, essa brincadeira toda. Então, aí eu entrei em condescendência com eles, muita discussão com os muçulmanos. E, na verdade, eu fui examinar as escrituras e encontrei isso. Portanto, nós vimos as descendências de Abraão, chegaram até David, e daí veio Jesus. Portanto, veio toda uma linhagem. Da linha de Sem veio toda essa gente, José, David, e por aí fora Jesus nasceu. Agora, Jesus. Quem é, na verdade, Jesus? É Jesus Deus? Se João 4,24 diz que Deus é Espírito, Deus é poder, e importa que os que o adorem, nós o adoramos, e temos que o adorar em quê? Em poder e em verdade. Agora, como nós vamos decifrar esse versículo de João 4, versículos 24? Todo mundo sabe que dentro da igreja tem o poder de Deus. Mas como é que esse poder funciona? De que maneiras funciona o poder de Deus aqui na terra? Jesus veio para nos mostrar tudo isso. Ele é o enviado de Deus. Jesus é aquele que vem do céu, que conhece Deus cara a cara. E Deus lhe dá instruções. Tu vais na terra, vais morrer para o meu povo, aqueles que pecaram, vais os trazer de volta santos, puros e justos. Porque nenhum dos seres humanos podia fazer esse sacrifício, apenas Jesus. E Jesus foi enviado por Deus, e então nós vamos ver o que é Jesus sem Deus. O que Jesus é sem Deus? Vamos abrir, por favor, as Bíblias em João 5, versículos 19. João 5, versículos 19. Será que Jesus sem Deus pode, eventualmente, fazer algo? Vamos olhar para a palavra de Deus. João 5, versículos 19. Diz assim a palavra de Deus: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai.
porque tudo quanto o Pai faz, o Filho faz exatamente o mesmo. Está aqui o problema. Quando nós damos a descendência aí, a certitude de que Jesus é Deus, estamos a ir contra os princípios que nos são escritos dentro da palavra de Deus. Jesus, ele mesmo diz, eu, na verdade vos digo que o Filho é o Jesus, sem que possa, portanto, não posso fazer coisa alguma se não vir fazer o Pai. Jesus, ele é a cópia do Deus Criador dos céus e da terra pelos seus feitos, não pela sua natureza carnal. Porque nós não conhecemos a dimensão de Deus. Ele é o Deus Criador. Deus Espírito quer dizer Deus poderoso. Mas nós conhecemos Jesus, um ser carnal, nasce da barriga de Maria. Ele vem para fazer o trabalho que o Pai lhe manda fazer. Qual é, na verdade, o trabalho que Jesus vem para executar? O salário do pecado é a morte. Estava estabelecida essa lei antes da criação do mundo. Agora, Adão e Eva pecaram. E é necessário que alguém resgate a raça humana. O plano de resgate da raça humana foi que Deus aceitou Jesus vir morrer na cruz do Calvário. E por causa disso, Jesus vem nos mostrar o exemplo de como andarmos para obedecermos a Deus. Vamos olhar para outro versículo que vai nos dizer o que Jesus é mais. Se ele não pode fazer nada sem Deus, o que é que Jesus pode ser para a humanidade, para nós? Vamos olhar para João 5, versículos 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho, a Jesus Cristo, todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram ao Pai. Aqui há duas personalidades, a Pai e a Filho. E é o que eu digo sempre quando a gente faz esse estudo, esse debate com muita gente, é dizer, Jesus é Deus, Deus é Jesus. Para aí. Há que haver respeito pela palavra de Deus. Não sou eu que falo, é a palavra de Deus que fala. Jesus, ele mesmo diz, para que todos honrem ao Filho como honram ao Pai, Criador dos céus e da terra. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Deus enviou Jesus como mensageiro da sua palavra. Vamos olhar, ele é o quê? Justiça. Ele diz, eu não vou vos deixar que Deus vos julgue, porque eu vim para fazer esse trabalho. Porque vou morrer na cruz do Calvário e por vocês vou me santificar, e então ninguém vos condena mais. Eu vou vos apresentar diante de Deus. E que é feito dos que não querem ouvir a palavra de Deus? Estes, obviamente, serão julgados por quem? Não por Deus, mas pela sua palavra. Qual é, na verdade, a condenação do mundo? Não é porque a gente bebe, porque fornicamos, porque matamos. Tudo isso, obviamente, é importante que nós saibamos. Todo aquele que recebe Deus em seu coração já não se torna humano normal, mas torna uma alma, um ser humano transformado de glória em glória. Nós sabemos que quem reconhece Jesus como Senhor e Salvador deixa de beber, deixa de fumar, deixa de fornicar, matar, roubar, porque nós adquirimos a natureza do próprio Jesus. Jesus, ele é a nossa justiça. Segundo João 5, versículos 22. Vamos olhar para os versículos que estão a seguir. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem, viverão. Jesus, no capítulo 11 de João, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morto esteja, viverá. Essa é a essência de nós irmos à igreja, procurarmos o aconselhamento de Deus, porque nós temos a certeza de termos uma vida eterna após esta vida. Se eu morrer aqui agora, eu sei que eu vou morrer
dentro da palavra de Deus, e Jesus diz, e a vida eterna é esta. É uma garantia por cada um de nós. Que reconheçam a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Deus, o Criador, o Pai, enviou Jesus para morrer para cada um de nós. A mulher lá naquele poço, tanque d'água, porque Jesus lhe falou algo de íntimo da vida dela, que ela não conhecia Jesus, tampouco Jesus conhecia ela, mas Jesus falou pelo poder, pelo Espírito de Deus, de que aquela mulher tinha um marido lá em casa. E ela disse, aquele marido emprestado. E logo a mulher viu que Jesus era um profeta, um homem de Deus, não Deus criador dos céus e da terra. Vamos olhar para outro versículo que nos diz João 5, versículos 30. Portanto, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, diz Jesus, como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Vamos ser muito claros, muito categóricos. Aceitar a palavra de Deus na sua essência, na natureza tal qual nós recebemos, por escrito, porque Jesus, da mesma forma, ele falou com Satanás. Quando Satanás disse, Jesus, está escrito, Jesus lhe respondia, também está escrito. Satanás, está escrito, também está escrito. E então, há aqui um problema de entendimento da palavra de Deus. Então, vamos olhar para João 5, 45. E vamos ver o que Deus nos fala mais nesta noite. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Jesus não nos leva à condenação. A condenação não é feita por Deus. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vos espereis. A quem, na verdade, nós estamos à espera? De Deus, o Pai Criador dos céus e da terra, ou de Jesus, o enviado de Deus, que morreu por cada um de nós na cruz do Calvário e com seu sangue apagou todo o nosso pecado e nos apresenta diante de Deus como santos, puros e justos. Quem deles vai vir? Apocalipse diz, eu sou Rei dos reis e Senhor dos senhores. Porque Jesus, depois do milênio, ele volta à Terra com a Nova Jerusalém e vai liderar o planeta Terra. Novos céus e nova terra vão ser feitos e será Jesus que vai liderar todo o planeta Terra como Rei dos reis e Senhor dos senhores. A capital do mundo, do planeta Terra, passará a ser a Nova Jerusalém e não Washington. Vamos entender a palavra de Deus. Quem lidera os governos do mundo hoje é Washington, ou a Grã-Bretanha, se nós queremos entender. Mas quem vai liderar depois do milênio será Jesus, ele próprio que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, enviado por Deus, o Criador dos céus e da terra, para fazer o trabalho que Deus lhe mandou para fazer. Resgatar a raça humana, todos, desde Adão e Eva, até o último bebê que vai nascer nesse planeta, para o plano de resgate da salvação humana. Assim é Jesus. João 5, 45 a 47. Portanto, examinai as Escrituras, eu estou a ler aqui no versículos 39, examinai as Escrituras. Jesus está a nos aconselhar a nós examinarmos tudo. Quando a gente ouve um pastor, um líder de igreja, um bispo, pastor, sei lá, temos que examinar para nós não cairmos em heresias, em entendimento contrário da palavra de Deus. Examinai as Escrituras, porque vós cuideis ter nelas a vida eterna. Se nós cuidarmos da palavra de Deus e estudarmos com cuidado porque queremos obter a vida eterna, Jesus nos diz exatamente o que é a obtenção da vida eterna. Jesus diz, e a vida eterna é esta, que te reconheço a ti, ó Deus,
como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Este é o nosso processo da vida eterna. Reconhecer a Deus, não há nada mais a fazer. Tudo quanto nós temos que dar, tudo que nós temos que fazer, já foi feito por Jesus Cristo há 2024 anos atrás, na cruz do Calvário. Importa que nós tenhamos conhecimento da palavra de Deus e tenhamos misericórdia de Deus para que sejamos salvos. Tudo quanto havia dares a fazer já foi feito por Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ainda há cristão que espera a purificação dos pecados. Ora, querido irmão, se você crê em Jesus como Filho de Deus, aquele que morreu por si na cruz do Calvário, Jesus diz, e a vida eterna é esta. Obtenção para a vida eterna, vida para sempre. Que reconheçamos Deus como o único Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, e a Jesus Cristo, a quem Deus, o Criador dos céus e da terra, o enviou. Isso nós vamos ver em Gênesis 1, versículos 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. João 1. Se nós formos a Apocalipse 19, vamos encontrar o mesmo processo de entendimento. Vamos abrir, por favor, Apocalipse 19, versículos 11. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel, Verdadeiro, e julga. Jesus, ele é a nossa justiça, e ele luta para cada um de nós, ele é a nossa peleja, a nossa justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça haviam muitos diademas. Nós, as almas convertidas para Jesus, somos os diademas na cabeça de Jesus. E tinha um nome escrito que ninguém senão ele mesmo sabia, e ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual ele se chama, ele é a Palavra de Deus. Queridos irmãos e amigos, eis aqui o privilégio de vos apresentar a Palavra de Deus. Nada mais do que isso. Eis aqui a Palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, entendemos o que lá está escrito e pormos no nosso coração, nós estamos a pôr Jesus no nosso coração e vamos viver as experiências e aquilo que Jesus nos ordena, nos pede para vivermos. Amor, paz, perseverança, temperança, tudo quanto faz os frutos do Espírito, segundo Gálatas 5. Quem não puder viver segundo o Espírito de Deus, que se encontra em Gálatas 5, não pode nunca ver a glória de Deus. Jesus em João 11 diz, e eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, quem crê em Jesus, o que morreu na cruz do Calvário, não foi Deus o Criador dos céus e da terra, mas Jesus, o enviado de Deus, para morrer para cada um de nós, para levar-nos de volta a Deus, Criador, Pai, e nos apresentar ao Pai como santos, justos e puros. Ele é o nosso advogado. Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus nos dá a vida eterna porque ele próprio veio pagar a nossa sentença. E morreu, e pelo poder do Deus Criador dos céus e da terra, ele ressuscitou da morte. E por Jesus ressuscitar da morte, ele diz, eu sou a ressurreição. Ele é o primeiro a ressurgir dos mortos. Então é isso que a gente vai entender aqui. Portanto, a palavra de Deus é muito clara e espero que vocês não tenham confusão, por favor, porque há muita gente que batalha essa conversa com muçulmanos, sobretudo cristãos também. Eu aqui batalho com a minha família, meus irmãos, mas eu sigo aquilo que diz a palavra de Deus. Então, posso acreditar por a boca de um pastor se não está escrito. Agora, vamos aqui entender bem, porque todo cristão conhece esse versículo e agarra aí. Por que que João 1, capítulo 1,
vem aí escrito, Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra. Vamos olhar para João capítulo 1 e vamos entender o que, na verdade, o Espírito de Deus diz sobre a sua palavra. João capítulo 1, versículos 1, o que diz? No princípio era o verbo. Vamos parar aqui. Qual é o princípio? Desde quando a humanidade conhece a palavra de Deus? Desde a criação. Diz que Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º dia ele parou e teve um bate-papo com nossos primeiros pais, Adão e Eva, deu instruções. Olha, vocês não mexam aqui na árvore da vida, a árvore da vida está aí, mas não toquem. Vai também a árvore da ciência do bem e do mal. Não se aproximem dela, nem nela tocareis. O que aconteceu é que Eva acordou de madrugada, fugiu lá do Adão e foi tocar na fruta. Acontece que quando ela tocou na fruta, Satanás já estava lá para conquistar o coração da nossa mãe Eva. E caiu toda a raça humana no pecado. O pecado não é coisa fenomenal, é algo que nos separa de Deus apenas. A morte pela qual nós temos que subir neste planeta é a ruptura entre uma relação divina do Deus Criador dos céus e da terra e da raça humana. E por que razão Jesus morre na cruz e não fica numa caixa como qualquer um de nós? Jesus podia morrer num caixão com braços fechados. Mas Jesus morre aberto numa cruz para representar o quê? Que Jesus abraça o topo do céu, vai para a terra, debaixo da terra e lateralmente de lado a lado. Não há como escapar à salvação divina. Se alguém vai dizer eu não posso ver a Deus, não quero, eu não sei como chegar, vai a Cristo. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho para nós chegarmos a Deus, a vida, porque só nele temos a vida eterna, e a verdade, porque aqui esta é a única verdade. Agora, como é que nós temos a certeza desta verdade? Como é que eu sei que a Bíblia é o único livro que mostra a verdade na terra e a única verdade? Quando Jesus estava a debater lá com o imperador romano, quando estava para ser crucificado, o imperador disse, olha lá, tu não sabes que eu tenho poder para te resgatar da morte? E Jesus lhe disse, nenhum poder te é dado se do Pai lá de cima não vier. Ora, se Jesus é Deus, Jesus não ia dizer que o poder tem que vir lá do alto, porque ele está aí, à frente do imperador. Jesus diz, nenhum poder. Ele próprio, Jesus diz, eu não posso fazer nada se do Pai não vier esse poder. Então vamos ser categóricos, muito claros, que Atos dos Apóstolos, nós vamos entender o que é. Já vimos Apocalipse 19, que a palavra de Deus é Jesus. Atos 19, Atos 2, capítulos 2, vamos começar no versículo 1, diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar, de repente veio um vento do céu, um som como um vento venhosamente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram, por favor, prestam aqui atenção agora, foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça de cada um dos discípulos. E todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo de Deus lhes concedia. Aqui está a grande essência de aprendermos a palavra de Deus. Jesus, em Apocalipse 19, ele é a palavra de Deus. Aqui no Atos dos Apóstolos, ele é o cumprimento da descida do poder de Deus sobre a terra, o qual vai nos manter até Jesus vir buscar a sua igreja. Quando Jesus vier com poder e grande glória, este mesmo poder do Espírito, que é formas de línguas de fogo, por quê?
para cumprir aquilo que está escrito em Provérbios 18, 21. O poder da morte e da vida estão no onde? No poder da vossa língua. Na minha terra diz mena. A língua. O bruxo, quando faz feitiço, ele não vai lá na casa da pessoa que a gente quer destruir. Ele não vai visitar a pessoa. Ele diz pela palavra, faz lá umas rezas. E Satanás atua, porque ele também é espírito. Não se esqueçam que Satanás é espírito, não é humano. E o poder do Quimbanda vai atuar, seja lá qual é o quilômetro que ele está, a terra que ele está, quando ele fala e profetiza lá pela reza de Satanás, o mal vai chegar. Mas diz a Bíblia que a maldição passa e sobrevoa a cabeça do justo. Quem tem o sangue coberto de Jesus Cristo na sua vida, quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, qualquer maldição do bruxo, feiticeiro, quimbandista, turista, passa sobre a cabeça e ela passa do outro lado, não atinge o cristão. Assim nós somos selados e protegidos, segundo Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Ora, vamos crer na palavra de Deus. Eu sei que isso choca muitos de vocês quando a gente diz que Jesus não é Deus. A Bíblia não nos menciona. Vamos olhar aqui para o Apocalipse 22 para terminar e vamos ver o que Jesus ele próprio vai falar ao seu discípulo João. Apocalipse 22 para terminar, versículo 6. Disse-lhe, essas palavras são fiéis e verdadeiras e o Senhor Deus dos santos, nós, os profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Portanto, nós temos a palavra, a revelação do Apocalipse através do profeta João, pela qual foi revelada através de Jesus ele mesmo. Eis que presto venho, diz Jesus, bem-aventurado aquele que guarda as suas vestiduras, as palavras dessa profecia, deste livro, das profecias desse livro. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-a ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Ora, quando João ouviu essa palavra, ele logo se prostrou de joelhos e queria levar adoração a esse ser, ao ser que estava a falar com ele. Disse-lhe, olha, não faças isso, porque eu sou conservo teu, o dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. É Jesus que está a falar. Adora a Deus unicamente. Não me adora a mim, adora a Deus. E disse, não seles as palavras desta profecia, deste livro, porque o tempo está próximo. Quem é justo faça justiça ainda, quem é injusto ainda continua, e quem está sujo continua a se sujar, e quem é justo continua a fazer justiça, e quem é santo seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus está a falar. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio. Porque o princípio, porque ele cumpre Gênesis 1, capítulos 2, versículos 2, no Espírito de Deus pairava sobre as águas, não Deus, mas o seu poder, a palavra. João 1, versículo 1 diz que no princípio era o verbo, pois que não havia escritura. Adão foi passando de geração a geração por via bucal, escrita não havia. Esse é o cumprimento da palavra de Deus, porque o apóstolo que escreveu isso, o apóstolo João, ele está a fazer uma narrativa de tempos antigos, tempos desde a criação até os nossos dias. Ele diz, no princípio, lá na criação, foi passada a palavra, o verbo estava com Deus, e o verbo é
Deus, segundo Apocalipse 19. Jesus, ele é a palavra. Atos dos Apóstolos, capítulos 2, versículos 2, ele aparece como a língua de fogo espargida pela cabeça dos discípulos. Para quê? Para dar força aos discípulos de irem pregar a palavra de Deus com quê? Com poder e grande glória. Amém? Por isso apareceram as línguas de fogo, para dizer que o fogo é algo que simboliza pureza. Ela purifica, a palavra de Deus nos purifica. Isaías 50 Isaías 1, versículos 16 diz: lavai-vos, purificai-vos como? Através da palavra de Deus. Tirai as maldades dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, diz o Senhor. Praticai o que é reto, ajudai o órfão, a viúva, e tratai a causa das viúvas. Vinde então, ergui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a branca lã. Se quiserdes, agora é a vossa atenção, queridos irmãos e amigos que estão aqui na plataforma, se vocês quiserem ouvir essa palavra, vocês ainda vão receber dádivas do céu e o bem desta terra vocês comerão. Mas se recusardes esta palavra, se fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor falou esta palavra. Não é a minha palavra. Amém? Então, quando vocês ouvirem que Jesus é Deus, a Bíblia rejeita esse conceito e Jesus, ele mesmo próprio, também rejeita. Ele diz: adora unicamente a Deus. Eu, sem Deus, sem o Pai, não posso fazer nada. Jesus diz: todo o poder do céu e da terra me foi dado pelo Pai para cumprir as obras de Deus. As obras de Deus é para que nenhum ser humano, desde Adão e Eva até o último bebê que nasce nesse planeta, não se perca, não morra, mas que nós possamos adquirir a vida eterna pelos méritos de Jesus ter morto, sacrificado na cruz, e pelo seu sangue ele nos redime de todo o nosso pecado. Por isso encontramos isso em Isaías 1. Vamos nos lavar através da palavra de Deus. Jesus, em Apocalipse 19, ele é a palavra de Deus, e pela palavra de Deus nós somos santos, puros e justos, apresentados por Jesus diante de Deus como santos e justos. Amém? Vamos orar. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pelo poder da Tua palavra nesta noite. Que o poder do Teu Santo Espírito possa tocar em cada coração. Livra-nos, Pai, de toda a heresia, todo o ensino maldito que nós possamos ter diante do mundo e que nós possamos observar apenas as Tuas palavras. Assim como Tu nos ensinas, Senhor, examinai as Escrituras, porque nelas nós sabemos que temos a vida eterna. Pois que Tu és a vida eterna e nós cremos na Tua palavra. Tu és o pão da vida. Tu és a palavra que veio ao mundo para nos dar luz, conhecermos Deus como Criador dos céus e da terra. Santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Te louvamos e agradecemos, Pai, com o perdão de todos os nossos pecados e faltas. Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, muito obrigado a todos. Que Deus vos abençoe. Nós estamos em direto mais uma vez pelas 21 horas com o nosso apóstolo Antônio Casamaior. Vamos estar direto aqui no TikTok. Vocês são todos bem-vindos. Vossa presença é indispensável. Vocês todos precisam estar. Vamos juntos aprendermos a palavra de Deus. Eu também estou a aprender os rudimentos de Jesus com homens de Deus e que vamos sempre olhar para a palavra de Deus. Nada do que está fora aqui da Bíblia é válido. Se está fora da Bíblia, não tem validade para nós. Mas o que está escrito, sim. A isso nós temos reverência e respeito, honra e glórias para o nosso Deus, Criador dos céus e da terra.
Que o Senhor nos abençoe esta noite e até às 21 horas, ok? Abraço a todos. Perdão, vocês estão direto assim agora no TikTok e está direto aí no YouTube. Vocês podem adquirir esse vídeo e partilharem com todas as pessoas que têm essa dívida ou dúvida, perdão, e partilhem com todos os vossos entes queridos para que nós conheçamos a verdade. Unicamente a verdade nos leva à vida eterna. Amém? Boa noite a todos e até às 21. Vamos aqui desligar.